Boa noite! Como vocês estão? Hoje eu tô começando a live com essa pedra na mão. Para quem não conhece, é um quartzo rosa. É uma pedra que eu gosto muito. Bem-vinda, Doris! Sejam muito bem-vindas nesse segundo passo da jornada da mulher essencial. Bem-vinda, Raquel, Cacá. Começando essa live com uma pedra para perguntar: você é cabeça dura que nem uma pedra? Ou você está disposta a mudar? Comecei provocando. Boa noite, Doris. A pedra é dura, né? Porque ela tem uma energia diferente da nossa, uma energia mais densa. Por isso que a gente sente ela e percebe ela como dura. Bem-vindo, Douglas. Boa noite, Raquel. Só que mesmo a pedra, que pode parecer dura e parada, tem vibração. Principalmente uma pedra assim, no caso essa de quartzo rosa, que é a pedra do amor, que simboliza, né, que muitas pessoas falam que ela vibra na amorosidade, ela vibra no amor incondicional. Então, bem-vindas, Jéssica, Camilas entrando junto, Júlia, bem-vindas. Vocês que estão aqui hoje, eu tenho certeza que não são cabeça dura que nem essa pedra. Tadinha da pedra, tô ofendendo ela. Ela só é dura, ela não é cabeça dura. Mas às vezes a gente é cabeça dura. Às vezes a gente não quer mudar. E esse não querer tem muitos motivos. E muitos deles são inconscientes. Porque às vezes uma mudança, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre crenças limitantes e como mudar essas crenças. Bem-vindas, Rosana, Lisa, sejam muito bem-vindas. Às vezes a gente não consegue mudar porque a mudança nos dá muito medo, muito medo. Um medo tão grande, e quanto maior o medo, melhor a mudança que está por vir, maior o crescimento que está atrás dessa mudança. Porque é ali naquele medo, naquilo que te desafia, naquilo que te desestabiliza, é que está a tua maior oportunidade. Porque aquilo que te desestabiliza, aquilo que tu tem um medo muito grande, é aquilo que te limita. É aquilo que tu pensa assim, eu vou, mas só até aqui. Daqui eu não passo. Esse é o meu limite. Aqui é perigoso. A partir daqui eu posso me afogar, eu posso me machucar. Como se estivesse entrando no mar, né? Eu vou até aqui, depois é muito fundo para mim. E eu não sei se eu tô pronta para nadar, se eu tô pronta para me arriscar, se eu tô pronta para ir além da minha zona de conforto. Se eu tô pronta para ir além
daquilo que eu já conheço, daquilo que eu já domino. Isso é fácil. Então eu mesma, mulheres queridas que estão aqui, nós mesmas colocamos um limite para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Eu vou até aqui. Aqui eu paro. Tá bom já. Aqui já tá ótimo. Eu prefiro ficar aqui porque aqui é seguro. Bem-vinda, Alessandra. Bem-vinda, Maria. Só que o seguro chega uma hora que ele não tem mais graça. Chega uma hora que a tua alma diz: tu precisa de novidade, tu precisa te renovar, tu precisa ir para frente, tu precisa te realizar mais, tu pode mais, caramba, vai atrás, vamos lá. Por que tu colocou esse limite para ti? Quem disse que tu tem uma linha na tua frente, um obstáculo intransponível que tu não pode passar? Então, queridas, nessa segunda live da Jornada da Mulher Essencial, eu quero falar sobre os nossos limites e sobre as crenças que nos limitam. Porque eu não posso me tornar uma mulher essencial, que é aquela mulher que vive a sua essência, que sabe quem ela é, que sabe o que ela quer, que sabe o que ela precisa fazer para se realizar. Essas crenças limitantes me impedem de viver a minha essência. Nos impedem de viver a nossa essência. E é por isso que a gente precisa, num primeiro momento, se observar e fazer também terapias, constelações, né? Formas de acessar essas crenças limitantes que estão no nosso inconsciente. O que é o inconsciente? É tudo aquilo que eu não conheço sobre mim mesma. Eu não conheço. Às vezes as pessoas que me conhecem veem os meus limites e eu não estou vendo. Porque é inconsciente para mim. E muitas vezes não é para quem está de fora. Mas é uma coisa tão delicada que muitas vezes as pessoas não vão te dizer: olha, tu tem que superar tal coisa porque isso está te limitando. É isso que está te impedindo de crescer, de dar o próximo passo, de te realizar. Sejam bem-vindas todas que estão entrando. Convidem as amigas, mandem um aviãozinho. Convida aquela amiga que você quer que faça essa jornada junto com você para trocar ideia, para dizer: nossa, eu tive um insight tal, eu tive tal. Trocar figurinha, porque a gente cresce junto, né? E eu quero também agradecer a todas as mulheres que estavam na palestra que eu fiz agora, né, terça-feira, aqui em Agudo, presencial. Gente, fazia tanto tempo que eu não fazia uma palestra presencial que foi surreal, assim, eu olhava para as mulheres ali, elas estavam ali, sabe? Eu gosto muito do online, mas o presencial parece que a gente está com falta, né? Com saudade de ver as pessoas, de ver que as pessoas são reais, que a Ana também é real, né? Eu acho que tem muitas que assistem as minhas lives que estavam lá. Eu até me surpreendi com aquela mulherada toda interessada, mulheres que querem se conhecer, mulheres que muitas vezes não têm acesso à informação. Então, por favor, compartilhem
para as amigas, para que elas também acessem essas informações. Elas estão disponíveis e a ideia dessas lives é justamente que essas informações cheguem nas pessoas, cheguem no maior número possível de mulheres, para que a gente possa mudar a nossa consciência como mulher, como ser humano, né? Que eu possa trazer para vocês aqui um pouco das constelações na prática e um pouco também da minha jornada, porque eu só posso falar e conduzir vocês até onde eu fui comigo mesma. Eu não posso dizer para vocês como fazer um passeio numa cidade, né, que eu nunca fui. Então, eu vou primeiro e depois eu conto. Mas isso não quer dizer que você não tem que ir, porque é a sua experiência, é a sua vivência, né? Eu faço às vezes a brincadeira de Paris, né? Se você fosse para Paris, você perguntaria informações para alguém que foi a Paris ou alguém que estudou tudo sobre Paris? Vai perguntar para aquele que foi, para aquele que sentiu o cheiro, para aquele que foi lá, comeu a comida, viu o monumento, né? Mas tu também não pode pagar alguém para ir para Paris por ti. Porque tu não vai sentir, tu não vai perceber, tu não vai comer aquela comida, tu não vai ver as pessoas, tu vai conhecer Paris por fotos e não é a mesma coisa. Então o autoconhecimento é pessoal e indisponível, incompartilhável, né? O autoconhecimento é único teu. Só você vai fazer por você. Eu posso sim auxiliar, conduzir, né? Te levar até a ponte. Mas quem vai atravessar a ponte e fazer essa jornada é você. E não precisa ter medo. Vai no teu tempo, mas vai, caminha. Devagar também é pressa. Começa e vamos junto. Que no caminho eu te explico, que nem eu falo, né? Mas tá começando essa live. Convidem as amigas. Bem-vindas, Lourdes, Shelly, Liz, Tati. Então eu tô falando sobre os limites que nós mesmos colocamos para nós. E às vezes o nosso limite é o próprio se permitir se conhecer. É o autoconhecimento. Não, eu prefiro não. Na realidade eu já me conheço. Eu já me conheço suficiente. Mas a minha vida tá uma... Pois é. Se a tua vida não tá boa, é porque tu não te conhece. Porque se tu te conhecesse, tu faria escolhas conscientes, escolhas favoráveis a ti. Então a primeira crença limitante que vamos falar hoje, o medo de se conhecer. E eu vejo muito esse medo de se conhecer no sentido de não saber lidar com a própria sombra, com suas próprias questões, com os seus próprios sentimentos. Então a gente vai negando, vai congelando, vai botando embaixo do tapete. Uma hora a gente limpa esse tapete, né? Não sei quando. E vai ficando cada vez mais sujeira. Bem-vinda, Simone e Alessandra. E o que é uma crença, né? O que é uma crença limitante? Vocês já pensaram sobre o conceito da palavra crença e o conceito da palavra limite, limitante? Eu trouxe o conceito para vocês. Crença é o estado psicológico em que o indivíduo
adota e se detém a uma proposição ou premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou convicção. Então, a minha mãe me disse tal coisa, ou eu tive uma experiência que não foi boa, então aquilo ali é a verdade absoluta. Não existe outra possibilidade, né? Porque eu já tenho uma opinião formada. Então, se vocês realmente querem, estão dispostas e abertas a fazer uma mudança na vida de vocês, né? Abrir a cabeça. O primeiro passo é deixar as opiniões formadas do lado de fora da porta nesse momento. Esquece todas as teorias que tu já estudou. Esquece a tua opinião sobre mim. Esquece a tua opinião sobre as constelações. Suspende tudo isso. Deixa de lado aquilo que até hoje tu considerou verdade. Porque se tu vier para uma live sobre crenças limitantes, trazendo todas as tuas crenças que te limitam, tu já tá trazendo a pedra no caminho, que nem eu trouxe aqui para vocês, né? Só que essa é de quartzo rosa, não é uma pedra feia, né? A pedra que tá no nosso caminho geralmente é uma pedra horrível, né? Então, deixem os obstáculos, os limites e as crenças de vocês suspensas hoje. Dá um tempo para elas, deixa de lado, coloca para dormir, ok? Pode ser. Quem estiver disposta a deixar as crenças do lado de fora da porta nesse momento e vir para cá, abrir a cabeça junto comigo, bota um ok ali para mim, para eu saber quem tá comigo. Coloquem aí, por favor. Participem comigo. E quem estiver assistindo essa live no YouTube, também, por favor, coloca todas as tuas crenças fora do quarto que você estiver, da sala, da sua casa, por esse tempinho que a gente tá. Que bom que elas estão colocando, suspendendo as crenças e os limites. E o que é um limite? Limite é algo que me limita e impede de crescer, de expandir, de ir além do habitual. Linha que determina uma extensão espacial ou que separa duas extensões. Sinônimo: baliza, divisa, fim, fronteira, marco, extremo. Oba, tem várias comigo. Gostei. Então, limite é que nem limite de cidade. Aqui termina uma cidade, depois começa outra. Só que quando é uma opinião formada, é mais complicado, porque é aquela coisa assim, ó. Isso para mim é uma verdade. Então eu não consigo ir além. E nós temos crenças que são nossas e temos crenças familiares, temos crenças sistêmicas, né? E são crenças que as mulheres carregam, né, em algum nível. Crenças que elas não sabem de onde vêm. Meu Deus, mas por que eu penso isso? Se eu nunca passei por uma essa experiência, né? Mas eu tenho isso como uma verdade absoluta. Então, uma crença, por exemplo, né, que eu coloquei a caixinha hoje no Stories para perguntar qual crença que você tem em relação à mulher. E uma amiga minha, né, minha colega Gabriela, respondeu lá: a mulher tem que ser bonita.
Isso é uma crença. A gente tem que estar sempre bonita, sempre se arrumando, sempre agradando, né? Porque se ela não for bonita, ela não... Em algum nível ela é inferior. Ou em algum nível ela não é boa o suficiente. Então a mulher está sempre correndo atrás de uma beleza, que muitas vezes são padrões de belezas até bem cruéis, né? Aquela mulher capa de revista. Então a gente passa uma vida toda... Oi, Gabi! Gabriela, acabei de falar na crença que tu colocou no Stories. Olha que coisa! A gente passa uma vida toda ouvindo que a mulher tem que se cuidar, que a mulher tem que ser bonita, que a mulher, né, senão a gente se sente mal, que nem a Gabi tá falando, né? Se eu não estiver bonita, eu não estou adequada. É uma necessidade de adequação, uma necessidade de pertencimento. Se eu for bonita, eu vou fazer parte, eu vou ser aceita, né? Então, é verdade, né, Alice? Então a mulher, ela passa durante boa parte da vida dela se sentindo inadequada. Porque o padrão de beleza é muito alto, né? E ela sempre vai ter um ponto de fraqueza nela, aquele ponto que ela não gosta, ou um ponto que tem um complexo, né? Um ponto que na infância ela sofria bullying, né? Aquela coisa assim, ai, tu é muito alta, ou tu é muito baixa, tu é muito magra, né? Geralmente daí, ou tu tem muito peito, ou tem pouco peito, ou tem muita bunda, pouca bunda, então tu nunca vai estar adequada. Sempre vai ter algo faltando, sabe? Pra gente, como se a mulher, em algum nível, todas nós mulheres sentimos isso, que a gente tem que correr atrás daquela beleza perfeita, daquela beleza da mulher capa de revista. E isso é muito cruel, porque é uma crença. É uma crença que não é real. Eu posso sim ser feliz, me realizar, independente da minha beleza. Porque a beleza, a verdadeira beleza de uma mulher, está justamente na realização dela. É uma beleza que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não adianta eu fazer 500 plásticas e eu não me sentir bela, eu não me amar, eu não me gostar, eu não, sabe, eu sempre buscar uma coisa que eu não alcanço. Deixa eu ver o que a Gabi botou. Entender que nosso valor está no fora e sim no dentro. É um desafio. É, exatamente. O desafio é esse. A gente saber que o nosso valor não está na nossa estética. Bom, a Alice falou que isso machucou ela, o psicológico, por muito tempo, né? Por quê? Porque a gente cresce numa sociedade em que a crença social, né, é que o valor da mulher está na estética e não em quem ela realmente é, na essência dela, naquilo que ela nasceu para fazer, naquela contribuição que ela vai dar para o mundo. E quando uma mulher
independente da sua estética, independente do seu corpo, independente de fatores externos, ela se ama, ela não tem essa crença. E a aparência física dela não limita ela. Faz sentido, gente? Comentem aí pra mim. Não afeta o valor dela. Porque isso também tem a ver com a ferida do desvalor, né? Eu me sinto desvalorizada quando alguém me diz que eu não sou bonita. Porque eu preciso ser. Isso é uma verdade absoluta para mim ou não? Isso é uma crença para vocês? Percebam no corpo de vocês se vocês têm essa crença. Porque o que eu quero dizer, gente, é que é ótimo a gente se cuidar, é ótimo a gente se sentir bonita. Não é nada disso. Não é pra gente ficar sem se arrumar e desleixada, não é nada disso. A questão é, eu sofro para estar sempre correndo atrás de uma beleza inalcançável? Eu sofro ou para mim é tranquilo? Porque se para mim é uma coisa natural eu me arrumar, eu me maquiar, ótimo. Agora, se eu não consigo sair de casa sem me maquiar, daí já tem alguma coisa estranha. A Alessandra falou que se vê muito na crença do não merecimento. Eu preciso, daí em algum nível tem uma crença aí atrás dizendo que eu preciso agradar. A mulher tem que ser agradável. E me vem muito uma questão que desde muito cedo eu me questionava, eu sempre fui muito questionadora, né? E eu observava os casais, né, com mais tempo de casamento, de relacionamento e tal. E os homens, às vezes, umas falas dos homens, vê se faz sentido para vocês, os homens dizendo assim, fulana tá uma baranga, não se cuidou e ficou uma baranga. E daí eu comecei a pensar assim, e daí esse cara, esse homem que falou, a fulana tá uma baranga, tá lá com uma barriga enorme, totalmente descuidado. Geralmente é assim, né? Mas o homem, se ele se descuida, ele não vira um barango. Então, o homem não precisa se cuidar. Essa crença que a mulher tem que sempre estar se cuidando, socialmente ela pesa em cima de nós. E é muito engraçado isso, né? Porque eu olhava assim e pensava, mas o que... Olha só quem falando, né? O cara também não se cuidou. E aí? Por que a gente tem mais responsabilidade, né? O dever de se cuidar e os homens não? Porque se cuidar da alimentação, ter uma, né, uma vida saudável, é bom para todos. É bom para o ser humano, é bom para a tua realização, é bom para tudo. Mas a mulher tem essa crença mais forte. Uma crença que veio hoje também. E vão dizendo as crenças de vocês aí, tá? Uma crença que me veio hoje é uma muito engraçada. Hoje é engraçada, mas ela ainda pesa na nossa sociedade. Principalmente nas pessoas mais antigas, cobram muito dos jovens, né? A mulher tem que casar e cuidar da casa e do marido
e das crianças. Então, tem uma crença que limita a mulher, porque desde pequenininha ela ouve que o melhor roteiro para a vida dela é casar e ter filhos. E nada contra esse roteiro. Mas ele não pode ser uma crença limitante da tua família. No sentido assim, de um padrão familiar. Nesta família, todas as mulheres casaram. Então, aquela que não casar não é normal. Essa é a solteirona, a infeliz, essa aí não vai ser feliz, ela não encontrou um homem, né? Aquela crença que pesa de que a mulher só vai se realizar quando ela tiver um homem. Mas ninguém diz assim, o homem que não casar não vai ser feliz. O homem que não ficar solteirão vai ficar para titio e vai estar fadado à infelicidade. Faz sentido, gurias? Faz sentido, mulheres e homens que estiverem nessa live. Então, são tantas crenças que nos acompanham desde muito pequena, e essas crenças também vêm das mídias, dos desenhos animados, dos contos de fada, né? A Jéssica está dizendo que é a maior verdade. O peso é maior em cima da mulher, né, Jé? O homem que fica solteiro, beleza. A mulher, ela não casou, meu Deus, que horror, né? Então, me explica melhor, Alice, o que não fez sentido aí pra ti, que eu vou entendendo vocês. Eu tô lançando, assim, várias coisas que eu vejo que são crenças de nós mulheres, minhas, de outras mulheres, e também que são crenças sociais, dos padrões da nossa família, dos padrões da sociedade. Então, por exemplo, no sentido da crença, tá? Eu quero que vocês pensem numa crença que vocês colocaram para vocês. Até às vezes aquela crença assim, eu não posso trocar de trabalho porque é difícil e eu não vou conseguir. Eu não posso tal coisa. Isso já é uma crença por si só. É um limite que eu mesma estou colocando em mim. Então a crença, eu vou ensinar para vocês hoje os 3 passos, tá? Para a gente quebrar uma crença. Como que eu quebro uma crença que me limita? Que me faz ir até um ponto e ali eu estaciono, né? Pensa na tua crença. Qual a crença que te limita hoje? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem sozinha, mas eu não posso, porque eu tenho medo, porque eu acredito que eu não vou conseguir me virar, ou porque nenhuma mulher da minha família viaja sozinha. Isso é perigoso, né? Então, sei lá, uma crença, algo que vocês acreditam que vocês não podem fazer. E daí o primeiro passo, anotem aí, quem quiser anotar. Raquel, não sei se está com o caderno na mão. O primeiro passo para a gente quebrar uma crença.
algo que está muito enraizado dentro de mim. O primeiro passo para eu quebrar uma crença é questionar. Então, vamos pegar essa crença. Ah, tá. Alice disse que não tinha entendido. Tá. Vamos pegar uma crença a mulher não pode viajar sozinha, tá? Porque é perigoso. Sei lá. Uma crença que talvez muitas mulheres querem começar a viajar sozinhas e não conseguem, têm medo e tem um limite que é sempre interno, gente. O limite não tá fora, tá dentro, tá? E muitas vezes ele é colocado pelas pessoas, por exemplo, se a tua família é uma família que tudo é perigoso, que a vida é perigosa, que tudo dá medo, não é melhor não. Não é? Vai que acontece alguma coisa, e se tu ficar doente, se tu se acidentar, e tu se não sei o que, né? Então, vamos pegar essa crença. A mulher não pode, eu não posso viajar sozinha. Porque eu sou mulher, né? Tenho medo. Então eu começo a questionar. E daí vem a pergunta: você pode afirmar 100% de certeza que uma mulher não pode viajar sozinha? Tu pode afirmar com 100% de certeza que você não pode viajar sozinha? Que tu não vai conseguir te virar, que tu não vai conseguir te cuidar, que tu não vai conseguir falar a língua do local, sei lá, se for pro exterior, né? Então, eu questiono. Não, talvez não seja tão perigoso. E se eu acho que é perigoso, de repente eu posso começar com uma viagem mais curta, né? Então, se eu moro no interior do Rio Grande do Sul, eu vou primeiro sozinha para Porto Alegre. Daí depois, ali, Porto Alegre, eu me viro, vejo que eu consigo chegar nesse limite, né? Daí eu vou aumentando o meu limite. Eu vou ganhando musculatura, eu vou vendo como que eu faço para me virar sozinha. Porque eu não preciso dar um salto, né? E nunca saí da minha cidade e vou para Paris sozinha. Não. Ó, a Jé tá dizendo que viajou sozinha, mas que foi difícil. Às vezes, as primeiras vezes é difícil, né? E a gente vê também, quando a gente viaja sozinha, o quanto a gente depende dos outros, o quanto a gente não tem autonomia, o quanto a gente precisa das pessoas para nos apoiarem. E isso é um limite, né? Agora com a pandemia, a gente observou muitos limites, muitas crenças limitantes nossas. E eu vi pessoas que um grande limite para elas era ficar sozinha em casa. Mulheres, por exemplo, que moram sozinhas, mas que estão sempre na casa das amigas, estão sempre com alguém, estão sempre com... E ficar um mês inteiro sozinha, tu e tu, isolada, né, no isolamento. Então, teve muitas pessoas que não tinham pânico de ficar sozinha tanto tempo. Por quê? Porque não se conhecem, porque não aprenderam a gostar da sua própria companhia, porque tem ainda relações de codependência, né? Então, o quanto é importante a gente se conhecer para a gente ter autonomia e estar com um outro, mas não numa postura de dependência, numa postura de interdependência, né? Tem os 3 níveis, né? A dependência, a independência e a interdependência. Então,
Na dependência, eu dependo o tempo inteiro das pessoas. Na independência, eu já consigo me virar sozinha, eu sou independente. E a interdependência é quando eu me viro sozinha e me relaciono com as outras pessoas também independentes. As outras pessoas não são dependentes de mim. Então são relacionamentos positivos de pessoas autônomas, mas que se relacionam e umas agregam nas outras, mas não se apoiam uma na outra. Entende? Não tem uma dependência. Eu só vou se a minha amiga for na viagem. Não, eu vou. E depois, se for o caso, se eu encontrar amiga, beleza. Se não, eu tenho a minha própria companhia. Ó, a Jean tá dizendo que na primeira viagem dela sozinha chegou a escorrer uma lágrima quando o avião decolou. E ao mesmo tempo eu tenho certeza, Jé, que tu te sentiu muito poderosa, né? Muito autônoma. Nossa, eu tô sozinha, eu me viro. Por que eu não fiz isso antes? Isso nos empodera. Isso nos faz perceber que a gente não depende do outro para fazer aquilo que a gente quer, né? Eu tenho uma história muito legal nesse sentido, que eu queria muito fazer uma viagem e não tinha parceria e eu fui sozinha, né? E na primeira viagem que eu fiz isso, era um cruzeiro, e eu fui e me colocaram numa cabine com outra mulher que eu não conhecia. E foi maravilhoso, porque depois eu conheci várias pessoas, mas eu estava sozinha. Eu tinha minha autonomia, né? E foi maravilhoso, porque aquilo ali, ai, sabe aquela coisa assim do tu poder escolher fazer as coisas sem precisar que outras pessoas estejam disponíveis para fazer contigo, né? Isso te dá uma amplitude, te dá uma expansão, te dá um crescimento. Ó, a Mari tá dizendo que já foi sozinha pro Nordeste e amou. É maravilhoso! E tu pode começar devagarinho, né? Faz uma viagem pequena, depois vai aumentando. Então, primeiro passo, anotem aí, questionar. Então, se alguém aqui, né, até hoje pensava, eu não tenho como viajar sozinha, tinha uma crença, eu não dou conta, eu preciso sempre de companhia para viajar, nem que seja para passar o final de semana em Porto Alegre, né, sei lá, passar um final de semana sozinha, maravilhoso. Não posso. Então, começa a questionar. O primeiro passo é questionar. Você pode afirmar 100% de certeza que essa crença é real? Será mesmo que eu passar um final de semana sozinho em Porto Alegre não vai ser bom? Eu posso dizer que isso é real? Será que eu preciso sempre dos outros para fazer tudo? E se a resposta for talvez eu não precise, tu já está começando a quebrar a crença. Ó, a Alice está falando, ó, tem um grande problema de fazer as coisas sozinha. Isso é um limite, Alice. Porque tu tá sempre dependendo de alguém para fazer as coisas, né? Acaba te limitando. Porque se tu não depende dos outros, tu vai lá e faz, tu decide e vai, né? Uma das coisas também que é muito importante para nós mulheres é a questão, por exemplo, de dirigir o próprio carro. Tem muitas mulheres que têm trauma com direção, né? E isso pode ser constelado, pode ser superado, porque o limite, esse limite, por exemplo, do trauma de dirigir, está ligado a um trauma de um medo de ser autônoma.
Mas e se eu puder ir e vir com o meu próprio carro para os lugares, como é que eu vou fazer isso? É muita autonomia. Porque também tem um ganho secundário. Quando eu não dirijo, os outros cuidam de mim e levam para mim, me levam para os lugares. Então, a gente precisa estar disposta a abrir mão do ganho secundário para ter autonomia, para ir para o adulto, para crescer, para expandir, né? Para romper esses limites. E é óbvio que tem limites que estão ligados a traumas tão profundos que a gente precisa de ajuda de algum profissional para a gente acolher aquele trauma, ressignificar aquele trauma e poder se liberar e poder ir além daquele limite. É possível, gurias, mulheres, é totalmente possível, porque esse limite não é real. Tu acredita que ele é real, mas não é. Tu pode ir além desse limite, com certeza. Sempre podemos fazer mais. Então, primeiro passo, questionar. Segundo passo, sentir. Então, pensa aí no teu limite que tu quer superar, na tua crença limitante. E primeiro questiona ela. Eu estou usando essa crença do viajar sozinha, tá? Então, Maia, eu não posso viajar sozinha, não consigo. Tá. Questiona. Será mesmo que eu não posso? E daí o segundo passo é sentir. Como você se sente enquanto acredita nessa crença? Como que eu me sinto enquanto eu estou acreditando que eu não posso viajar sozinha? Quando eu falo isso para vocês, eu estou percebendo meu corpo. E eu sinto um embrulho no estômago, assim, sabe? Quase que um enjoo, sabe? Uma coisa assim, ai. É uma sensação muito ruim. Essa sensação de limitação. Nenhum ser humano quer ser limitado. Só que a gente tem medo. E nós, mulheres, temos medo do nosso próprio poder. O que nos limita é o medo do nosso próprio poder pessoal, da nossa essência. Porque a nossa essência é a nossa potência. A nossa essência é a nossa verdadeira potencialidade. E ela está lá embaixo de toda a sombra do nosso inconsciente. No nosso inconsciente não tem só coisa ruim, só trauma. Também tem a nossa potência, a nossa força, o nosso poder. E a gente só acessa esse poder se a gente desbravar e descobrir o que está cobrindo essa essência, tirando esse monte de armadura, esse monte de medo, esse monte de defesa que te impede de tu ser quem tu é. Te impede de ter autonomia, de ser líder da tua própria vida. Daí tu tá sempre dependendo dos teus pais, dependendo do marido, dependendo das amigas, dependendo dos filhos, dependendo de todo mundo, né? Deixa eu ver o que a Elis falou. A Doris disse que adora sair sozinha com a própria companhia. A Elis disse que acabei de vir morar sozinha em Santa Cruz. Estou lutando contra os meus limites. Vim em busca da minha independência emocional. Ai, que legal, Elis. Que legal. Se precisar de ajuda, estou aqui, tá? É só chamar. Todas vocês que quiserem romper, né? Fazer uma quebra desses limites, constelem, gente, sem medo. É para isso que a constelação serve, para a gente acessar nossa essência e ir além, sermos essa potência que a gente nasceu para ser, porque é só quando a gente se apodera,
que a gente vive a nossa própria essência, que nos dá esse poder, que a gente se realiza. Ah, não é Santa Cruz, é Santa Catarina, que legal, mas eu faço constelação online, tá? Não tem problema nenhum. Ah, Imbituba é lindo, tu vai, daqui a pouco tu vai rir desses teus limites, porque vai valer muito a pena, ainda mais a natureza. A natureza é tudo de bom. A natureza nos reconecta. Sempre que der medo, Elis e todas as mulheres que estão aqui, vai para a natureza, bota o pé na grama e deixa o medo ir para a grama. Descarrega esse medo no centro da terra, te livra dele, porque ele não é real, ele é apenas um limite, uma crença limitante que está dentro de ti, te impedindo de tu ser essa potência de mulher, essa mulher essencial que tu nasceu para ser. E o terceiro passo, estão anotando aí? Eu gosto quando anotam. Depois, se quiserem fazer comentários lá na live ou fazer um print da minha carinha aqui, botar o que você aprendeu nos stories, eu vou amar. Terceiro passo, para quebrar a crença. Então, repetindo para quem entrou depois, tá? E para também revisar. Primeiro passo, questionar. Será mesmo verdade? Eu posso afirmar 100% de certeza que eu não consigo, que eu sou incapaz, que eu não posso, que eu não dou conta de viajar sozinha? Questionar. Segundo passo, sentir. Como você se sente enquanto acredita nessa crença? Enquanto eu acredito nisso, como é que é? É bom? É ruim? O que eu sinto no meu corpo? E o terceiro passo, que é a libertação, quebrar essa crença. Como você se sentiria se essa crença não existisse mais na sua cabeça, na sua vida, se ela simplesmente deixasse de existir agora? Eu posso viajar sozinho. Diz essa frase, se for o caso, né? Fazendo esse exercício. Na realidade, agora eu tô vendo que eu posso sim viajar sozinho. Como que tu percebe o teu corpo quando tu diz eu posso? Quando tu começa a enxergar na tua mente a possibilidade, tu já está quebrando a crença, porque aquilo já existe para ti. Tem uma coisa que é muito legal, assim, que uma vez uma amiga me falou, né? Eu disse para ela que queria fazer alguma coisa, não me lembro o que era. E ela disse assim, tu consegue imaginar tu fazendo isso? Por exemplo, quem é que tem essa crença de que não consegue viajar sozinha, que não pode, que não dá conta, que tem medo? Pensa comigo agora. Tu consegue imaginar tu sozinha viajando? Se tu consegue imaginar, então tu consegue fazer, tu consegue realizar. Quando tu não consegue imaginar, é porque aquilo ainda não é real para ti. Ou seja, aquela crença ainda é muito forte. Talvez um trauma, talvez algo mais profundo, mas aquela crença é tão grande que tu não consegue nem imaginar. Por exemplo, antigamente, uma mulher que se separava do marido era uma coisa inimaginável, né? As mulheres que se separavam dos seus maridos eram mal faladas, eram julgadas
E não só as mulheres, mas os filhos dessas mulheres. Ah, ela é filha de mãe separada. Não de pai separado, de mãe separada, né? Para vocês verem como a mulher acaba tendo muito mais julgamentos sociais, né? E aqui eu não estou falando de feminismo nem nada disso. Estou falando do que eu percebo realmente na sociologia, no que eu estudo, e não de ideologias, tá? Se a gente for olhar, né, para a vida prática, né? Até hoje tem pessoas que não admitem, né? Estão num casamento que já terminou, mas não conseguem se imaginar sozinhas. Não conseguem se imaginar se separando. Não conseguem imaginar que vão dar conta da sua própria vida, que vão conseguir se sustentar, que é possível sim uma vida diferente da que tu está vivendo agora. Então não sei, pode ser um casamento, pode ser um trabalho que tu não gosta mais, mas tu não consegue ainda te imaginar fazendo outra coisa. É muito forte essa crença de que tu é incompetente, de que tu não tem valor, né? Então tem uma crença de desvalor, de desproteção, às vezes uma crença de desamor, uma crença de não merecimento. Então, gente, eu sei que é muito profundo isso que eu tô dizendo. E é para ser mesmo. Para que vocês possam refletir como mulheres, o que na tua vida tu gostaria muito de mudar hoje, mas que tu não muda porque tu tem uma crença que te limita, talvez da tua família, do teu sistema. Vou contar uma história pessoal que eu acho muito bonita da minha família. A minha avó se separou, né, minha avó materna, numa época em que as mulheres não se separavam dos maridos. E a minha avó materna sempre foi muito à frente do tempo dela. E ela se separou quando a minha mãe, né, tinha 4 anos de idade. E ela tinha 3 filhos. E ela não tinha condições econômicas para sustentar os 3 filhos, mas mesmo assim ela voltou para casa da mãe, se separou, fez o que tinha que ser feito. Depois ela encontrou outro marido, né? E esse outro marido ajudou a criar os filhos e tal. Mas eu sei das histórias que a minha mãe me conta de que era uma vergonha. As pessoas falavam da minha avó, apontavam na rua que ela ali é separada, né? E a minha mãe tinha vergonha de falar para as amigas dela que os pais dela eram separados. Então, a gente vive hoje num outro tempo, mas essas crenças passam de geração em geração. O que eu quero dizer com isso? Inconscientemente, a gente herda essas crenças das nossas ancestrais. E no meu caso, eu tive uma ancestral que teve coragem e se separou. Mas eu poderia ter tido uma ancestral que achasse que não podia, que se limitasse, né? A minha avó, ela foi além do limite, numa época em que ela passou por situações bem difíceis. E essa crença, né? Essas crenças todas das mulheres da nossa família, da nossa linha ancestral, atuam em nós. E é isso que a constelação mostra.
quando você vem aqui constelar, quando vem olhar para algo, muitas vezes aparece os padrões repetitivos da tua família, que são fidelidades invisíveis. Então, nesse caso das mulheres, eu posso, por exemplo, uma mulher em que na ancestralidade dela, uma mulher se foi excluída da família por ter se separado, foi julgada, foi, sei lá, né? Eu posso sentir, essa mulher pode estar fiel a uma ancestral até hoje. E não foi ela que viveu essa história, não foi ela que foi julgada, mas ela herdou essa herança emocional. É isso que a constelação nos mostra, essa sabedoria que inconscientemente existe fidelidades invisíveis com os nossos ancestrais e que a gente precisa romper esses contratos para viver livremente, para poder fazer as nossas escolhas de forma livre, sem nos limitar, sem padrões repetitivos, sem limites e sem crenças limitantes. Porque como é que eu vou ser eu? Como é que eu vou viver a minha essência se eu tenho uma crença que vem das mulheres da minha família, por exemplo, de que toda mulher precisa casar e ser dona de casa? Então, como que eu vou sair desse padrão? Se eu não me conheço e inconscientemente ele atua em mim. E o Jung fez essa grande descoberta para nós, né? Do inconsciente coletivo. Então, o primeiro que falou em inconsciente foi Freud, né? Que falou que no ser humano existe uma parte que ele conhece, que é a consciência, e uma parte que ele desconhece, que ele não conhece sobre si mesmo. Então está inconsciente, eu não conheço. E o Jung veio e falou sobre o inconsciente coletivo, não é só o meu individual que eu não conheço. Também tem um inconsciente coletivo que atua em mim e influencia as minhas decisões na minha vida. Que loucura, né? E daí vem o Bert Hellinger com as constelações e diz: ok, você recebeu uma herança da sua ancestralidade com padrões que vão te limitar, que se repetem inconscientemente, e tu, como descendente desses ancestrais, também vai fazer igual. Salvo se tu resolver te conhecer, se tu resolver conhecer esses padrões, olhar para os teus ancestrais e dizer para eles: eu vejo vocês, eu vejo esse padrão, mas eu vou fazer diferente. Eu sou eu, vocês são vocês. Eu honro vocês, eu agradeço pela vida que chegou até mim, mas por favor, me autorizem a viver a minha própria vida. Me autorizem se eu fizer diferente. Me autorizem a fazer escolhas próprias, para eu viver a minha essência, para eu viver coisas que fazem sentido para mim. Porque o que todo mundo quer, todos nós queremos, é uma vida com sentido, com significado. Porque no momento em que eu não me conheço, que eu não sei quem eu sou, que eu desconheço a minha essência, eu desconheço a minha potencialidade, eu desconheço a minha força, o meu poder de realização, de ser quem eu sou, de fazer o que eu tenho que fazer, de contribuir com o que eu tenho que contribuir,
a partir da minha natureza, daquilo que eu sou, da minha identidade, e eu não faço, a minha vida fica sem sentido. Eu desconheço a mim mesma e eu desconheço o sentido da minha vida. E quando eu não sei o sentido da minha vida, eu vivo uma vida sem sentido, eu entro simplesmente num piloto automático, fazendo todo dia a mesma coisa, um padrão repetitivo, sem vida, sem novidade, sem limitado, né? Sem criatividade. E essa vida sem sentido no piloto automático vai me robotizando e é um caminho de frustração. É um caminho de não vida, de não realização. É um caminho para a morte. Daí eu faço uma psicossomática, gero uma doença, porque eu estou caminhando em direção a isso. Porque a minha vida não tem sentido. Faz sentido? Ó a pergunta redundante, né? Que interessante, gente, como a gente foi profundo nessa live, né? Começamos falando sobre crenças limitantes e chegamos nessa grande pergunta que nos move profundamente. Qual é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu sei fazer? Qual é a minha potencialidade? Qual é a minha contribuição nesse planeta? Porque eu não estou aqui só para nascer, casar ou não casar, ter filho ou não ter filho e morrer. É um tempo que a gente tem aqui. É temporário. E esse tempo é tão curto para a gente perder tempo com uma vida sem sentido. Uma vida pequena, que nem diz o Cortella, né? A vida sem sentido, né? Não vale a pena, uma vida pequena, uma vida que acaba sendo uma vida em vão. E não é isso que os nossos ancestrais querem. Não é isso. Eles se esforçaram tanto, eles lutaram tanto que para a vida chegar até nós, que eles torcem, sim, para que a gente faça diferente, para que a gente viva a própria vida, sem olhar para eles. Eles já não estão mais aqui, muitas vezes, e mesmo os que estão, os nossos pais, eles vivem a vida deles e a gente precisa viver a nossa. Construir a nossa estrada, a nossa vida, porque a minha vida só acontece nesse aqui e agora e assim, e no meu adulto. Quando eu olho para o passado, eu estou olhando para a minha criança. Quando eu estou lá, agradando meus pais, fazendo o que eles querem e abrindo mão do que eu quero, eu não estou no adulto, eu estou na minha criança, que quer agradar, que quer o amor dos pais, que quer o primado afetivo, que quer um reconhecimento externo, mas que não é externo, é interno. Então, gente, toda mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. O fora para dentro, a gente pode sim utilizar os recursos. A constelação familiar sistêmica, que eu chamo de constelação na essência. Por que eu chamo de constelação na essência? Eu que coloquei esse nome na minha forma de constelar. Porque o meu objetivo é a tua essência e não a tua família. É sim entender o teu padrão repetitivo familiar,
mas para que tu possa viver a tua essência, para que tu possa ser você, para que tu possa ser tu. Chega de repetir. Esse padrão repetitivo só leva à frustração, não leva à realização. Porque tu é um ser único. Não existe ninguém igual a ti. E a tua potência, a tua essência e aquilo que tu veio fazer nesse planeta, só tu pode fazer, mas ninguém. E se tu não estiver fazendo o teu projeto, ninguém vai fazer. E o todo tá perdendo a tua contribuição. Enquanto tu tá lá olhando para o passado, para tua criança ferida, querendo agradar todo mundo, agradar teus pais, teus ancestrais, olhando para trás, e a vida acontecendo ali na frente e tu não tá vendo. Porque tu não tá no aqui e agora. Tu tá lá no passado. Ai, é porque a minha infância foi muito difícil. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, é do meu avô, do meu bisavó, nananã. Chega! A única pessoa responsável pela tua realização é tu. E a grande sacada é o autoconhecimento, porque se tu não te conhecer, tu não vai conseguir superar tuas crenças limitantes, porque tu nem enxerga elas. Elas simplesmente te limitam e tu não tá vendo. Tem uma pedra enorme na tua frente que te impede de dar o próximo passo e tu não enxerga. E diz, não, tá bom aqui. Aqui tá ótimo, eu não quero novidade. Vou fazer tudo sempre igual. Que nem um robozinho. Só que isso não é vida. Isso é máquina. E o quanto a gente tá no piloto automático nesses dias, né? Nesses tempos, nesses tempos de digital, de celular o tempo inteiro. É claro que a internet tem o seu grande valor, senão eu não estava aqui falando com vocês. Então usem a internet de forma positiva para ti. Por exemplo, assistir uma live que vai me fazer crescer, no sentido de ampliar minha consciência. Então eu vou usar sim a internet ao meu favor. Eu resisti muito às tecnologias, porque eu não, sempre gostei mais da vida, no aqui e agora, na natureza, no contato, mas hoje eu percebo no quanto eu posso transmitir o que eu quero transmitir, porque é da minha essência, né? Por exemplo, fazendo lives, fazendo palestras, e eu posso usar a tecnologia ao meu favor. Ótimo! O problema é quando eu uso a tecnologia de uma forma que me deixa cego no piloto automático, que me deixa robotizado, que me deixa fora do aqui e agora. Daí é um problema. Mas se você souber utilizar a tecnologia ao seu favor, maravilha. Entende? Muito bem-vindos quem chegou depois. Eu estava aqui empolgada, não podia dar oi para todo mundo. Tá? A Jéssica me deu boa noite, eu não dei. Então, gente, para a gente já ir nos encaminhando para o encerramento dessa live, autoobservação diária em relação às tuas crenças limitantes. Começa a observar os teus pensamentos, aquilo que tu tem medo. Começa por aí. Anota tudo que tu deixa de fazer por medo. Não, eu não vou viajar sozinha porque eu tenho medo. Ou eu não vou... Bem-vinda, Adri, não tem problema. O atraso.
Eu não vou trocar de emprego porque eu tenho medo. Eu não vou me separar porque eu tenho medo. Eu não vou me conhecer. Não vou constelar porque eu tenho medo. Anota tudo que tu tem medo, que tu gostaria de fazer, mas tu não faz porque tu tem um limite, como se tivesse uma pedra interna que te bloqueia, que te paralisa, que te congela. E imagina que esses gelos, né? Essas partes congeladas que a gente tem dentro de nós, é como se fosse um rio em que tem blocos de gelo nesse rio, pedras de gelo. As nossas crenças limitantes são blocos de gelo que impedem o rio da nossa vida de fluir com o fluxo da vida, com a vibração da vida, no mundo da vida. Essas crenças, esses padrões repetitivos, o nome que vocês quiserem usar, são limites. E quanto maior o medo, é aí que tu tem que trabalhar. Se tem algo que tu tem muito medo, é aí. É essa porta que tu tem que abrir, porque é atrás desse medo gigante que tá a tua essência e tá a tua realização, que tá a abertura para o novo, que vai abrir os teus horizontes e expandir a tua vida para mais vida, mais abundância, mais dinheiro, mais alegria, mais realização. É atrás desse medo gigante que tá a tua maior felicidade. Então, pelo menos, começa a descobrir qual é esse medo. E daí tu vai usar os 3 passos. Primeiro, questiona se esse medo, se essa crença realmente é real, se ela é 100% real. Se alguém que tu conhece já conseguiu fazer, então também não é real, porque alguém já conseguiu. Não é impossível, né? Segundo passo, sentir como que é quando eu acredito que esse limite é real, que esse medo é intransponível, que eu nunca vou conseguir, que é impossível, sente como que é. E o terceiro passo é quebrar a crença e sentir como que eu me sentiria se esse medo não fosse real. Como você se sentiria se essa crença não estivesse mais na sua cabeça? Se ela simplesmente deixasse de existir agora? E para finalizar, eu quero dizer que quando a gente sai da crença limitante, a gente vai para uma crença possibilitante ou possibilitadora. O que é uma crença possibilitadora? São as crenças que nos dão a possibilidade de fazer aquilo que a gente acreditava que era impossível. Então, é possível, começa a ser real. São crenças que nos motivam para a vida, para a realização de metas, alcançar os nossos objetivos, de saber ressignificar situações de maneira positiva. E eu quero terminar essa live com pergunta e também com uma frase. A pergunta é: qual é a sua crença? Qual é a sua maior crença? Qual é o seu maior limite hoje? Qual é a sua pedra na frente do seu caminho, o seu obstáculo que te impede de andar avante?
Você pensa que pode ou que não pode? Qual é o seu limite? Qual a sua ambição? E se você acreditar que cria e escolhe diariamente a realidade que você quer viver, isso faria diferença? Porque sim, nós criamos a realidade que nós queremos viver. E superar nossas crenças limitantes é criar uma realidade totalmente nova, com novas possibilidades, com infinitas possibilidades, com infinitas possibilidades de realização que antes a gente não enxergava, porque simplesmente elas não existiam para nós. A gente não conseguia ver. E quero terminar com uma frase de um grande cara chamado Henry Ford, né, que criou a Ford, que diz, e é um clássico essa frase: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos juntas, que no caminho te explico. E essa jornada está recém no segundo passo, serão 5 passos. Vem comigo, que no caminho te explico. E eu tenho certeza que no final você vai ser ou vai estar muito mais esclarecida, consciente e no caminho de descobrir a mulher essencial que você já é, mas que talvez você ainda não enxergue, não conheça, mas que está dentro de você. Toda a sua essência, todo o seu poder está aí, aqui e agora, e exatamente assim. Ai, que bom que vocês gostaram, muito obrigada. Eu que agradeço a presença, pelo carinho. Boa noite e até a próxima. Terceiro passo é o amor próprio. Vamos junto. Beijo e boa noite.